quer ver. Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Pesticidas a mais nos alimentos dos bebés, bacalhau à Brás sem bacalhau, refeições vegetarianas com carne de porco, carne de cavalo em vez de carne bovina. Enfim, nos últimos tempos temos sido bombardeados com algumas notícias destas, quase todos os dias, apesar de em muitas situações estarmos mais perante questões de fraude do que de saúde pública. Está na hora, no entanto, de fazer um ponto de situação sobre a qualidade daquilo que comemos. Para que é que o controle da segurança alimentar serve e que ameaças à saúde do consumidor estas situações podem ter. Vamos ver que percepção têm os portugueses sobre este assunto. Nos primeiros meses do ano têm sido muitas as notícias sobre a presença de carne de cavalo em produtos que contêm carne picada. Hambúrgueres, almôndegas, lasanhas têm sido confiscados e analisados em várias superfícies comerciais e cadeias de alimentação por conterem vestígios de carne de cavalo, mas que estão rotulados como sendo carne de bovino. Esta polémica fez com que o Comitê Europeu para a Cadeia Alimentar e Saúde Alimentar aprovasse o lançamento de um plano para combater a fraude com produtos alimentares. Por cá, a responsável pelo controle da qualidade e da segurança alimentar é a ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. A DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, alerta para os perigos de certos aditivos alimentares, como antioxidantes, conservantes e corantes, que podem ter efeitos secundários maléficos. Outro estudo da DECO, realizado em vários talhos da região da Grande Lisboa e do Porto, revela que a conservação e a temperatura elevadas, as más condições de higiene e conservação, bem como a utilização de sulfitos, são práticas comuns. Os sulfitos são conservantes usados como inibidores de micro-organismos, proibidos na carne picada, uma vez que melhoram a cor da carne e dão a aparência de esta ser fresca, quando pode não o ser. Para contornar este aspecto, o governo português aconselha a mandar picar a carne no momento da compra e a ter cuidados na sua confecção. Vamos tentar perceber ao longo deste programa como é que é feita a qualidade dos produtos alimentares que consumimos. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde, sejam bem-vindos. Paula Teixeira é professora e é investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, é especialista também na área da segurança alimentar. De uma forma geral, podemos confiar naquilo que comemos? Eu acho que sim. Mais do que nunca os alimentos são seguros. Pontualmente, há situações que poderão comprometer a segurança de alguns produtos e alarmar o consumidor, às vezes de forma muito injustificada. Injustificada até, já vamos perceber porquê, nomeadamente em relação às últimas notícias com as quais temos sido confrontados. E em que é que se baseia essa segurança que podemos ter? Existem sistemas de controlo da segurança alimentar obrigatórios. Existem consumidores cada vez mais exigentes que colocam a cadeia alimentar sob pressão, portanto, as empresas, a própria distribuição, as grandes superfícies, têm cada vez mais, ou sentem cada vez mais a necessidade e a obrigação de garantir a segurança daquilo que colocam à disposição do consumidor. Por outro lado, cada vez existem mais técnicas que nos permitem controlar essa segurança. São mais eficientes, é? Sim. A tecnologia aqui também ajuda um bocadinho? De uma maneira geral, sim. Há exceções, mas de uma maneira geral, sim. Fernando Bernardo, boa tarde, bem-vindo também. É professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa e está, penso eu, que é responsável pelo Departamento de Produção Animal e Segurança Alimentar, coordena também o mestrado de Segurança Alimentar. Eu perguntava à Paula se aquilo que comemos é de confiança. Muitas das coisas que nós comemos são produzidas cá, mas outras não são. A nível europeu, nós estamos ao mesmo nível de segurança alimentar que os outros países, nomeadamente a União Europeia, ou não?
Existe um enquadramento global europeu comum a todos os Estados-membros da União Europeia e, portanto, no plano legal, a lei aplica-se a todos igualmente, porque o mercado é comum, não é? Quando nós produzimos em Portugal, nós não estamos a produzir para Portugal, estamos a produzir para o mercado comum europeu. Da mesma forma, quando produzimos alimentos, noutro Estado-membro, estamos a produzir também para Portugal. Portanto, há um mercado europeu e há depois o mercado dos países terceiros, que não seguem exatamente as mesmas regras do mercado europeu, mas seguem regras que são harmonizadas a nível global, através da Organização Mundial de Comércio, os famosos acordos Uruguai-Round, e que agora estão nos acordos de Doha, e que procuram harmonizar a nível mundial, no mercado global, as regras. É evidente que cada país, cada região, procura e utiliza, por vezes, as regras da proteção sanitária para artificialmente criar barreiras e proteção ao seu comércio interno. A própria União Europeia utiliza isso. Ou seja, na União Europeia as garantias são relativamente uniformes, embora cada Estado-membro seja livre de aplicar no seu território sistemas próprios, não é? Fora da União Europeia existem mercados tão ou mais exigentes como os da União Europeia e outros que não serão tanto, nem terão um sistema que dê tantas garantias como o europeu. Nós aqui internamente, em Portugal, temos para alguns segmentos da alimentação sistemas que têm vindo a ser apurados ao longo de mais de 200 anos e que atingiram um nível de desenvolvimento e de proteção muito consistente, muito robusto. Nós também recebemos cá produtos de países fora da União Europeia. Seguramente, muitos mesmo. Bastantes. Esse tipo de produtos, estava-me a dizer agora que há algumas zonas do mundo onde não sabemos ao certo que segurança aqueles alimentos têm, ou não? Existem umas regras básicas que são estabelecidas pelo Códex Alimentários, que é uma organização da FAO, que são reconhecidas pela Organização Internacional do Comércio, portanto pela WTO. Essas são as regras básicas. O modo como a tecnologia local desses países pode garantir esses níveis de segurança que são impostos internacionalmente é variável. E como é que essa informação chega ao consumidor? Como é que o consumidor sabe? Não tem que chegar ao consumidor, Não. porque esses produtos, para entrarem no mercado europeu, têm que passar por uma barreira que lhes permite ou não aceder ao mercado interno, ao mercado europeu. Portanto, e passando por esse filtro, nós podemos ficar descansados? Passando por esse filtro, é introduzido no mercado europeu com as mesmas garantias dos produtos que circulam internamente. Não. Acho que era importante, não é? Os postos de inspeção fronteiriços. Existem uns postos de inspeção fronteiriços que são organismos da Comissão Europeia, que estão nos portos, nos aeroportos, em todos os locais onde podem chegar mercadorias vindas do espaço fora da União Europeia, onde são inspecionados, é feito um controle documental, um controle físico, um controle laboratorial sempre que há suspeitas, sempre que há uma suspeita ou uma confirmação laboratorial, há um sistema de rede de alerta rápido que difunde por todos os Estados. Essa filtragem é feita antes dos alimentos chegarem às nossas mãos. É uma filtragem muito exigente e muito onerosa mesmo. Alejandro Santos, muito obrigada por estar connosco também. É professor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, faz parte também da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Eu aqui no início do programa falava de uma série de casos que têm sido casos que se tem falado muito ultimamente, o da carne de cavalo, também o do bacalhau à Brás sem bacalhau, se bem que aí provavelmente não sei até quanto é que isso poderá ter riscos para a saúde, mas essa é uma das minhas questões. A maior parte destes casos que têm vindo à baila e que têm sido noticiados são casos de insegurança alimentar, de problemas que podem chegar aos consumidores e pôr em causa a saúde dos consumidores? Muito boa tarde. As questões que coloca são essencialmente questões de fraude económica. Por exemplo, na questão de uma lasanha que supostamente só teria lá carne de vaca e aparece num teste a presença de carne de uma outra origem, constitui de facto uma situação de fraude económica. A mesma coisa se passará com o exemplo do bacalhau à Brás sem bacalhau, em que se utiliza uma outra espécie de pescado, provavelmente mais barata e dessa forma o cliente, o consumidor final será defraudado porque na prática adquiriu um produto que não é aquele que de facto se encontra na embalagem que acaba por levar para casa. Mas se não sabe o que é que lá está, o que lá está, como é que podemos ter essa garantia? Pronto, é evidente. Sabemos que não é bacalhau.
não é? É evidente que se o consumidor é defraudado no produto que pensava estar a comprar, pode sempre ficar com a dúvida de que eventualmente outros parâmetros de controlo e geossanitário possam eventualmente não ter sido respeitados. Normalmente o que acontece é que quem está o operador económico certamente não terá interesse em ter uma operação de curta duração e, portanto, tende a querer permanecer no mercado sem que haja qualquer situação de toxinfecção generalizada após consumo do seu produto ou qualquer coisa deste estilo que leve os consumidores ou eventualmente os intermediários da cadeia de distribuição alimentar a excluí-lo da sua lista de potenciais fornecedores. E, portanto, à partida, este tipo de situações configuram situações de eventual fraude económica, até por desconhecimento de alguns dos intermediários da própria cadeia de distribuição, mas podemos, de alguma forma, considerar que provavelmente boa parte dos controlos higiene-sanitários foram feitos e, de facto, o produto não constituirá risco para o consumidor final. E a prova de que os controlos funcionam é que, exatamente, nós acabamos por saber estas fraudes, estas situações de fraude económica e eventuais situações de contaminação, seja ela microbiana ou seja ela química, acabam por ser detectadas pelos sistemas de controle e monitorização, dando por vezes a ideia de que a situação é absolutamente dramática e descontrolada, quando provavelmente até será exatamente o oposto. Isto é, pelo facto de existirem mecanismos de controle e avaliação, é possível detectar estas situações e minimizar. Senão, provavelmente, nem teríamos notícias delas. É isso. Exatamente. Se não houvesse controle, provavelmente elas ocorreriam numa escala até superior àquelas em que estão a ocorrer. É essa a minha convicção. Uhum. Portanto, não há aqui uma questão de problemas, não há problemas a nível nutricional, nomeadamente, ou seja, comer cavalo em vez de vaca? Repare, do ponto de vista estritamente nutricional, a carne de cavalo até é uma carne particularmente interessante quando a compararmos com outras carnes vermelhas. A questão aqui é uma questão cultural. Apesar de em Portugal o consumo de carne de cavalo não ser de todo uma novidade, o que é facto é que boa parte da nossa população, do ponto de vista cultural, não tem uma relação com este animal, chamemos-lhe assim, que chegou a estar à venda nos nossos supermercados. E está hoje em dia, ainda está hoje em dia, e é legal a sua venda, portanto que isso penso que deve ficar claro. Desde que, de facto, o consumidor saiba aquilo que está a adquirir e que o produto que está a ser colocado à venda tenha seguido todos os procedimentos a que a lei obriga. Do ponto de vista nutricional, é uma das carnes vermelhas mais interessantes e de facto, tem ainda a vantagem adicional de ter um custo por quilo que é bastante inferior, por exemplo, ao de boa parte das peças de carne de bovino. E eu presumo que seja por isso precisamente que ela aparece em vez da vaca. António Pinto Lopes, muito boa tarde e obrigada também por estar connosco. É coordenador da Delegação Norte da DECO. Imagino que quando estas situações surgem, elas não surgem propriamente porque quem produz estes alimentos que depois coloca no mercado esteja preocupado com a forma como nós nos alimentamos e com a nossa saúde. Será sempre por questões económicas. Como é que devemos encarar estas questões? Boa tarde. Eu acho que, antes de mais, há que desdramatizar um pouco estas questões, como aqui já foi referido de alguma forma. Há dois prismas para analisarmos este conjunto de questões que foram aqui lançados. Um deles é uma perspectiva negativa e alarmista, uma perspectiva muito positiva, portanto, enfim, é olhar para isto de uma forma, pelo lado bom da questão. Pela nossa parte, o que nós entendemos é que há realmente desconformidade, em muitos casos, como aqui também já foi referido, entre aquilo que o consumidor pretende adquirir e aquilo que efetivamente adquire. Portanto, isso, naturalmente, que essas questões têm que ser ultrapassadas. Nós estamos em crer que há claramente uma melhoria de toda este panorama no que se refere à segurança alimentar. Há uma melhoria substancial, quer dizer, absolutamente incomensurável relativamente àquilo que se passava aqui há alguns anos. A nossa entrada na União Europeia permite que nós estejamos muito mais protegidos, o que não quer dizer que depois não surja uma outra questão, que tem a ver com o facto de, entre o produtor e o consumidor, a distância tem vindo a aumentar.
Ou seja, quando nós aqui há uns anos, se calhar há algumas décadas, nós consumíamos praticamente aquilo que produzíamos no momento, ou pouco de alguma forma aquilo que produzíamos ao redor, ou muito próximo da nossa zona onde habitamos, nós neste momento verificamos, por exemplo, que os hambúrgueres ou a carne picada que é comercializada nas lasanhas vem da Roménia e não sabemos depois para onde é que vem o resto dos materiais que incluem todo esse prato gastronómico. Portanto, há aqui problemas que, colocados exatamente pelo desenvolvimento tecnológico, mas também pelo desenvolvimento social, faz com que as coisas tenham alterado e seja mais difícil fazer este controle. Por desconhecer ou por ser difícil perceber qual é a origem dos produtos? Não, sobretudo porque o que é que acontece? Na fileira alimentar, quer os distribuidores, quer os próprios fabricantes, portanto, todos aqueles que integram a fileira alimentar, muitos deles fazem as suas próprias análises, fazem a sua amostragem, fazem as suas próprias análises. Portanto, os distribuidores que existem por aí têm os seus próprios laboratórios. E o que acontece é que muitas vezes esses laboratórios não estão acreditados, como aconteceu agora relativamente às questões dos pesticidas, portanto, não são acreditados, quer em Portugal, quer nos outros países onde isto aconteceu. Uma das questões que se coloca é exatamente a não acreditação dos laboratórios e, por outro lado, nós achamos que há uma exigência maior por parte dos consumidores, é verdade. Se calhar não tão grande como já seria de pretender nesta altura. Nós entendemos que a informação dos consumidores é decisiva para este processo. Nós, aliás, é nessa área que nós, sobretudo, intervimos. Nós achamos que só consumidores muito informados é que conseguem, neste momento, fazerem as escolhas acertadas, fazerem as melhores escolhas e prevenirem alguns problemas. Portanto, entendemos que não é, de forma alguma, uma questão dramática, não é uma questão que seja de colocarmos aqui em causa seja o que for, mas entendemos que as coisas podem melhorar, podem ser ainda aperfeiçoadas, podem ser ainda mais afinadas, se quisermos. Esse controlo que é feito aos alimentos de que falava nos laboratórios que nem sempre são certificados, penso que são as próprias empresas produtoras dos alimentos que os fazem ou não? Não necessariamente. Por exemplo, a ASAI também tem um plano de recolha de produtos para Imagino que a análise. ASAI não coloque essas amostras em laboratórios que não estejam certificados. A ASAI tem os seus próprios laboratórios e recorre a laboratórios... Então, quem é que produz, quem é que põe nestes laboratórios, muitas vezes não são certificados, os alimentos para fazer esse controle? Poderão ser empresas que nos planos de controle de rotina, nos planos de análise de rotina, entregam laboratórios que poderão não ser certificados ou em laboratórios que trabalham com preços mais baixos. As empresas fazem o próprio controle dos seus produtos e fica-se por aí ou há mais quem controla os produtos dessas empresas? Não sei se Fernando quer explicar, por favor. Nós, em 2002, mudámos completamente de paradigma. Porque quem é responsável pela segurança sanitária dos alimentos são os operadores económicos. Eles é que só podem colocar no mercado produtos saudáveis. Se não forem saudáveis, não podem colocar. E se não forem saudáveis, têm que retirar até. Portanto, a responsabilidade primária, social, é do operador económico, não é das autoridades sanitárias, não é do Estado. O Estado apenas verifica se o operador económico cumpre com as regras. Isso este paradigma desde quando? Desde 2002, desde a publicação do Regulamento 178 de 2002, de 21 de janeiro. Como é que era antes, Fernando? Como era antes, havia um sistema misto. O Estado assegurava alguma responsabilidade no controle direto de alguns produtos e o próprio Estado retirava, o próprio Estado reprovava. Agora não é assim. Agora, desde 2002, são os operadores económicos que têm a função de que só podem colocar no mercado produtos saudáveis. Esse é o princípio básico. Se não forem saudáveis, não podem colocar no mercado, ou se acidentalmente o colocaram, têm que o retirar. Infelizmente, em Portugal, isto não está a ser bem interpretado. Porque nós, portugueses, estamos a pagar impostos para o Estado fazer esta função. Quando na União Europeia isto não é assim. Se reparar a atitude, por exemplo, da Findus, concretamente em relação às almôndegas, nos países europeus, foi a Findus que retirou o produto do mercado. Em Portugal foi uma autoridade do Estado que retirou. Fomos nós que pagámos um erro cometido por uma empresa privada. Ora, isso
está em total falta de consonância com os princípios da legislação europeia. Mas, apesar desse ónus estar nas empresas, é preciso que alguém fiscalize, não é? Existem diversos planos de responsabilidade de controle. Existe um controle primário, que é o das empresas, que asseguram que só colocam no mercado produto salubre, aliás, se não for salubre, nem sequer é alimento. Portanto, essas empresas têm que ter os seus próprios laboratórios, ou comprar um serviço a terceiros. Portanto, tem que fazer o controle de qualidade dos alimentos. Não sei que se é produzem. da qualidade seguramente, mas a qualidade é um outro assunto. A qualidade é um assunto que tem a ver com a economia, com a concorrência, que tem a ver com mais-valias económicas. A qualidade Portanto, não é e aí bem... eu não estou a falar... não certificados, não é? E não oficialmente eles não podem ser não certificados. Só são válidos aqueles que são produzidos em laboratórios. Mas parece que isso acontece, António, ou não? No que se refere aos pesticidas, parece que sim. Parece que... Existe em Portugal um laboratório acreditado para pesticidas, que é o da DGAV, neste momento, que atualmente pertence ao NRAV. Portanto, É muito confuso este processo, não é? Não me parece. Não é? Não me parece. É simples? Eu acho que é bastante simples. Existem diferentes níveis de controle e diferentes níveis de responsabilidade. Os produtores têm o seu nível, só podem introduzir no mercado se for saudável. Depois há o nível da produção primária e da primeira transformação, entidades que verificam se os procedimentos, a formação das pessoas, se os sistemas HACCP que têm em funcionamento estão a funcionar ou não e se cumprem com todos os requisitos que estão impostos pela legislação europeia. E depois, por cima disso, ao nível do retalho, da distribuição, do consumo final e a nível de todas as funções, existe ainda a ASAI, que é a autoridade que superintende tudo transversalmente para... num terceiro nível de controle oficial, se quisermos chamar assim. Controle oficial. Então, não percebi esta questão aqui dos laboratórios. Vou ter que perceber melhor. A notícia é exatamente isso que refere. Nos 5 países citados, e entre eles Portugal, havia problemas a nível também da acreditação dos laboratórios. É possível em Portugal existirem laboratórios a prestar serviços sem serem acreditados. Isso é possível existir. E quem é que fiscaliza isso? As empresas podem levar os produtos a estes laboratórios sem eles terem as... Quando as empresas são auditadas, as empresas são auditadas pelo Estado. Há umas verificações, há diversos planos. O PAS é um deles, o plano dos resíduos é outro, o plano dos fitossanitários é outro. São planos do Estado, oficiais. O plano, por exemplo, dos agentes zoonóticos é outro. Sim, há uma série de planos feitos pelo Estado que garantem uma certa equidade no tratamento de todos os operadores económicos e que verifica se as análises que esses operadores executaram em laboratórios foram feitos em laboratórios acreditados ou não foram feitos em laboratórios. Quando não são feitos em laboratórios acreditados, não são válidas, obviamente. E, nessa altura, o Estado determina uma sanção administrativa que obriga à correção. Também é feita essa fiscalização. Com certeza. Uma das questões que tem sido muito focada e muito levantada também, e aliás acho que há um estudo recente da DECO em relação a isso, que tem a ver com a questão da prevalência de bactérias, nomeadamente em alimentos, sobretudo na carne. Penso que foi um estudo feito recentemente em talhos, numa série de talhos, e que levantava essa questão. É particularmente sensível esta questão da carne que nós consumimos, que compramos, não só a que já vem pré-cozinhada nos supermercados, mas também aquela que consumimos ou que vamos comprar crua, fresca? A carne o animal tem uma flora normal, da qual fazem parte alguns agentes patogénicos. Desde logo no matador, portanto, há determinadas condições que vão propiciar a contaminação desta carne que chega depois aos talhos. Portanto, quando nós vemos uma análise, e eu por acaso tive a oportunidade de ver o estudo, e aparece como um indicador de falta de higiene, poderá não ser uma falta de higiene do próprio estabelecimento. Pode ser uma falta de higiene que vem de trás, no percurso que vem de trás no percurso que a carne faz. Por acaso agora, muito recentemente, penso que foi agora em fevereiro, que foi, portanto, saiu um regulamento sobre a utilização de um agente antimicrobiano, o ácido lático, para a lavagem de carcaças de bovino, que eu acho que de certa forma vai melhorar um bocadinho a situação, porque na realidade aquilo que se passa
é que o controle microbiológico das carnes revela que não estão em conformidade com aquilo que é imposto pela legislação. Portanto, há algo a fazer ao nível da higiene, desde logo ao nível da produção Estamos primária. a falar da nossa carne, que é abatida em Portugal. Da nossa carne abatida em Portugal. Depois, relevância em termos de segurança alimentar. Sim, portanto, à partida, a carne é consumida bem cozinhada e, portanto, se for consumida bem cozinhada, não há problema nenhum. Porquê? Porque a altas temperaturas são destruídas. Sim. Destruímos as bactérias? Destruímos as bactérias. Portanto, mesmo que haja algum problema de contaminação, se nós cozinharmos bem a carne, esse problema fica resolvido? Regra geral, sim. Sim. A maior parte dos organismos, das bactérias que têm sido referenciadas, sim. Agora, a grande questão é o que é bem cozinhado, não é? Por exemplo, um hambúrguer, que é um dos alimentos mais suscetíveis, pelo facto de ser feito com carne picada, pode estar muito bem cozinhado no interior, até com um aspecto mais ou menos cozinhado no interior, mas não terem sido atingidas temperaturas suficientes para destruir essas bactérias. Isso por um lado. Por outro lado... Isso quer dizer que devemos evitar os hambúrgueres? Devemos evitar hambúrgueres mal cozinhados. Especial atenção a cozinhar hambúrgueres. Especial Bem atenção passados. a cozinhar Bem passados. hambúrgueres Bem passada a carne todos, toda de preferência, não é? toda a picada em particular Não? no interior. O Fernando já vai dizer picada no qual é a interior. opinião dele. Porque há preparados culinários que utilizam a carne crua. Estou-me a lembrar do bife tartar, por exemplo. Não é? Quando nós temos hábitos de consumo, uns nossos, outros importados, e no caso do bife tartar, claramente um hábito importado, como a comida japonesa, também come comida crua. Não é praticável o tratamento térmico num preparado culinário que se come cru, porque deixa de Mas ser... isso são exceções, não é? Não comemos bife tartar todos os dias. São as exceções que obrigam a que as condições originais da matéria-prima Sejam- que é usada para sejam aquele muito fim boas e sejam tenham uniformes. garantias. Exatamente. Porque quando sai de um talho ou quando sai de um matadouro, nós não sabemos qual é o destino que a carne tem. Não sabemos se vai para um bife tartar ou se é para um hambúrguer. Mas quer ou se é... concluir o seu raciocínio, Paula? para depois ouvirmos outras Relativamente ao opiniões. bife tartar e outros hambúrgueres mal cozinhados, eu acho que é a opção do consumidor. Eu acho que o consumidor tem que ser bem informado. Ou seja, existe a possibilidade da carne estar contaminada. Existe a possibilidade destas bactérias estarem presentes e, portanto, não serem destruídas num prato como o bife tartar. Mas, continuando, relativamente implicações destas bactérias patogénicas na carne, tem muito a ver com as contaminações cruzadas. Ou seja, nós estamos a introduzir em nossa casa um alimento contaminado, a carne, que até vai ser cozinhada, mas esta carne, a manipulação, o contacto com outros alimentos que vão ser consumidos crus, por exemplo, as saladas, através das mãos, através da colocação na banca, onde até se lavou as mãos. Portanto, práticas de higiene, às vezes, menos cuidadas, podem realmente introduzir ou fazer com que a chamada contaminação cruzada, que estas bactérias passem de alimentos da Então a carne forma como crua. manuseamos a carne na nossa cozinha é muito importante? Muito importante. dúvida. Muito importante. As regras de higiene, a higiene dos utensílios, das superfícies, das mãos, o separar desde logo no frigorífico de todos os outros alimentos é extremamente importante para poder prevenir a contaminação cruzada. Portanto, quando manuseamos carne em casa, devemos lavar as mãos a seguir a ter manuseado a carne se formos manusear outros alimentos, é Claro, isso? claro. E as superfícies não devem deve ser limpa também antes de serem lá Limpa e colocados seca. outros alimentos? Sim, claro. Eu tenho a ideia que a maior parte das Isso pessoas é não obrigatório nos segue restaurantes. essas Há regras um grande todas. controle sobre isso nos restaurantes. Hã? Os restaurantes são controlados fortemente relativamente a Pois, essas questões. provavelmente os restaurantes Aliás, são mais controlados e por força desse controle até têm mais essa noção do que o consumidor. nós em casa, não é? E também, isto agora voltando às estatísticas sobre as toxinfecções alimentares, aquilo que tem sido publicado é que o número de toxinfecções alimentares com origem em casa é provavelmente superior ao número de toxinfecções na Que acontecem restauração por via coletiva. dos restaurantes. E o que é que... quais podem ser as implicações de não termos esses cuidados? As implicações traduzem-se nas toxinfecções alimentares. Podem ser graves? Podem ser graves, podem ser
São casos raros, são muito comuns? Depende. Há bactérias que causam infecções ou intoxicações menos graves. Uma diarreia, uma dor de barriga, uns vómitos, uma noite, no dia seguinte... Recupera-se. E essas, se calhar, até são as mais frequentes. Mas há outras situações que podem ser mais graves. Por exemplo, no estudo da DEC referem a presença de listéria nas carnes. Listéria é uma bactéria que provoca infecções gravíssimas, felizmente num grupo normalmente restrito da população, que são os idosos, os doentes e as grávidas. Portanto, pessoas que têm uma imunidade fragilizada, mas que têm uma taxa de mortalidade de 40%. Portanto, estamos a falar de uma situação grave, rara, mas muito grave. Fernando, quer acrescentar alguma coisa a esta Só alguns questão? números, talvez para ilustrar, uma vez pedir números. Na União Europeia existe um programa entre os 27 Estados-membros, que é um relatório que é produzido pela Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, a EFSA, que anualmente publica um relatório sobre o número de casos de toxinfecções alimentares, enfim, veiculadas, quer pela carne, quer pelo leite, quer pela água, enfim, todos os alimentos, de modo geral, até pelos vegetais. Lembramos dos pepinos. Esses números apontam para, no caso da campylobacteriose, para 170 mil casos anuais, no caso da salmonelose, para cerca de 130 mil casos anuais, casos reais, confirmados na União Europeia. É evidente que a notificação, o sistema de notificação epidemiológico nos serviços de saúde, enfim, nos diferentes países, tem diferentes eficácias. Nós não sabemos no nosso como é o número de casos de salmonelose em Portugal. Comparativamente, os que são notificados, comparativamente com os outros países europeus, é bastante mais baixo. Nós temos cerca de 3 casos por cada 10 mil habitantes, enquanto, por exemplo, a República Checa tem 300 casos por cada 10 mil habitantes. Mas há formas de conseguirmos melhorar ainda todo o processo de manuseamento da carne, desde o matadouro até ao nosso prato? Ou Estávamos há pouco a falar na educação... A educação não é só o consumidor, não tem aula, mas a educação sanitária. Se a carne começa a ser já contaminada na altura do abate, com certeza é aí que tem que se começar. Estávamos a falar na educação sanitária e na fragilidade dos programas escolares. É evidente que antigamente, nos manuais escolares das escolas, primária e no secundário, básica, os estudantes aprendiam algumas regras de higiene, na manipulação dos alimentos, na sua higiene pessoal também. Hoje em dia não sei como é que são esses programas, mas por aí se deveria começar. Eu estava a falar dos profissionais, nomeadamente quem tem que manusear a carne desde a altura em que os animais são abatidos no matador. Mas era essa questão que eu estava a levantar. Os profissionais, os que abordam o alimento, esses alimentos frescos e que contêm, de facto, estes perigos biológicos, esses profissionais têm formação específica. Não podem manusear os alimentos sem formação adequada. Mesmo assim, fiquei com a ideia, por aquilo que a Paula disse, que muitas vezes temos situações de contaminação. Mesmo nesse processo, que é um processo profissional, não é? Sim. Até me disse que muitas vezes as coisas não acontecem no talho, podem acontecer no processo antes. Sim. O que quer dizer que há aí regras que não se cumprem ou é impossível quase de todo impedir alguma contaminação? Não. Impossível, não é. É possível minimizar, eu acho que é possível reduzir e, como disse, esta nova possibilidade que é dada pelo regulamento da utilização de um agente antimicrobiano na lavagem das carcaças vai certamente ajudar a esta redução. Não concorda com esta? Já abanou a cabeça das vezes e dizer que não, Fernanda? Não, eu não quero estar a monopolizar a conversa. Mas tem a ver com uma coisa que nós falámos no início, que tem a ver com os acordos do Uruguai Round. É que os países exportadores de carne de bovino, como sabe, nós em Portugal não somos autossuficientes em carne de bovino, importamos cerca de 60% do que consumimos. E precisamente os países que exportam carne de bovino para Portugal, sobretudo os da América do Sul, usam este procedimento e acusavam a União Europeia de impor uma barreira sanitária artificial, que era a proibição da utilização de desinfecções superficiais das carcaças, para eles não poderem aceder ao nosso mercado. É a questão política. A minha questão como consumidora, e penso eu das pessoas em casa, é eficiente, é eficaz ou não? É eficiente seguramente, mas é uma alteração nos princípios que inspiravam a segurança sanitária dos alimentos na União Europeia. Aliás, até há um exemplo recente de carne importada da América do Sul, que precisamente nos controlos fronteiriços que o Sr. Professor há bocadinho referiu, foi detectada a presença de uma estirpe de Escherichia coli e a carne não entrou no mercado. Portanto, o que mais uma vez mostra que este o tipo de filtro controlos funciona, não é?
E esta questão de cozinharmos a carne e como cozinhamos a carne, com certeza é importante, não é? Também termos noções sobre isso que nos ajudem a proteger-nos. Claro que sim. E se calhar, voltando à questão da carne picada, uma estratégia que tem sido frequentemente recomendada é partir do princípio que boa parte da dita população microbiana ou das bactérias que poderão existir numa peça de carne se encontrarão à superfície. O ato de picar essa carne vai, de alguma forma, distribuir essas bactérias por todo o conjunto do tecido que constitui aquela peça que, entretanto, foi fragmentada. Fica mais exposta ao ar, é isso? E, na prática, o que vai acontecer é que há a possibilidade de, por essa razão, potenciar um maior crescimento bacteriano e, portanto, se essa carne não for adequadamente manipulada, há o risco de esse crescimento bacteriano potenciar o aparecimento de uma toxinfecção alimentar. Nessas circunstâncias, então não devemos carne picada. Mas lá está, é preciso respeitar todo um conjunto de procedimentos. Uma das estratégias que frequentemente é recomendada para, de alguma forma, minimizar o risco é o consumidor escolhe uma peça inteira no mercado, solicita que ela seja picada naquele momento e, garantindo a manutenção de uma cadeia de frio, vai consumir essa carne num espaço de tempo relativamente curto. Qual é esse Normalmente, relativamente há quem quanto? recomende que, se a carne for refrigerada a 4 graus centígrados, que será sensivelmente a temperatura dos nossos frigoríficos, que esse consumo deverá ser até 24 horas após ela ter sido picada. Ou então pode ser congelada em casa, quando chegamos a casa ou não? Pode eventualmente ser congelada, apesar de, mais uma vez, depois de ser necessário perceber até que ponto é que o processo de descongelação e o processamento ao qual ela vai ser sujeita após esse descongelamento não garante que haja um novo crescimento bacteriano que a torne potencialmente perigosa. Portanto, a questão do respeito dos tempos e, sobretudo, da manutenção da cadeia de frio, da conservação a temperatura adequada, é fundamental. Onde é que as pessoas podem obter informação sobre isso, já agora, para saberem? Está-me a falar de tempos, está-me a falar de temperaturas e se as pessoas quiserem saber exatamente como é que controlam isso, onde é que podem... Por exemplo, neste momento a Direção-Geral de Saúde acabou de publicar um pequeno livro que designou de alimentação inteligente. Eu penso que terão o link que dá acesso a essa publicação. Qualquer consumidor poderá descarregar. Não a tenho, mas provavelmente temos para mostrar. Poderá descarregar essa informação e uma das partes interessantes desse mesmo manual, no site da Direção-Geral de Saúde. Está no site da Direção-Geral de Saúde, portanto tem exatamente instruções, se assim quiserem, de como preparar, desde o planeamento da aquisição dos alimentos, a compra, a sua conservação, todos estes processos estão descritos de forma simples e o consumidor poderá ter acesso a essa informação num local único, sendo certo que hoje em dia qualquer indivíduo que tenha acesso à internet tem o problema da seleção da informação e aqui há exatamente a possibilidade de ter num local único acesso à informação de forma simples. Penso que será, em princípio, para todos os consumidores de confiança poder consultarem a informação. Já vamos voltar, António, porque eu queria que nos explicasse um pouco melhor também este estudo, de que eu já referi aqui muito por alto, mas que ainda não aprofundamos. A maioria dos alimentos passa por vários processos antes de chegar à mesa dos portugueses. Vamos ver, no caso dos produtos de origem animal, como é possível saber a origem e a qualidade da carne que comemos. Portugal tem de respeitar as normas europeias de controlo e segurança alimentar. Assim, todos os produtos que cá são produzidos obedecem não só à legislação nacional, mas também a um conjunto de requisitos e imposições instituídos pela Comunidade Europeia. Temos dois tipos de produção de bens alimentares. São aqueles que são consumidos em fresco, diretamente do produtor ao consumidor, como é o caso dos legumes e hortaliças, como algumas pessoas lhe chamam, também a fruta, os frutos frescos e os frutos secos. E existe um processo de produção e de acompanhamento desde que a semente é lançada à terra até ao consumidor. Se pensarmos, por exemplo, na carne, quando nós vamos comprar um bife de vaca para consumirmos, esse bife de vaca tem um acompanhamento, sabemos qual foi o animal que produziu essa carne, onde é que ele nasceu, quais foram as explorações por onde ele passou, qual foi o matadouro onde foi abatido e que tipo de alimentação é que lhe foi aplicada.
Portanto, é aquele palavrão que costumamos utilizar, que é a rastreabilidade. Para além dos produtos que são consumidos frescos ou por inteiro, ainda existem aqueles que são transformados. De acordo com esta especialista, a este tipo de produtos estão associados alguns negócios que podem comprometer a qualidade do que chega ao prato do consumidor. E aí passamos a uma outra fase, que é uma fase que tem a ver com a económica, ou seja, o empresário o que fez, como por exemplo nos últimos tempos temos ouvido falar que aparecem em algumas embalagens que são vendidas, em vez de estar lá a carne de vaca, está a carne de cavalo, quer dizer que o empresário não cumpriu, digamos, a verdade para com o consumidor, não informou o consumidor que o que está lá dentro não é carne de vaca, mas sim carne de cavalo. Estes casos são considerados uma fraude, já que a informação que chega ao consumidor não corresponde à verdade. Mas isso não quer dizer que o cavalo não foi produzido de acordo com as boas regras em termos do que é a exigência da segurança alimentar. Esse animal foi, digamos, produzido, mas chegou a uma altura em que o empresário colocou dentro da embalagem um outro produto e isto é a fraude económica. E, portanto, digamos que a qualidade e a segurança dos alimentos na Europa é assegurada, é uma exigência. Especialmente no que toca aos produtos de origem animal, há que assegurar o percurso de produção dos mesmos. Em Portugal existe uma base de dados nacional, que é um chamado Sistema de Identificação dos Animais, que é, digamos, do Ministério da Agricultura, em que todos os animais, quando nascem, têm que logo, imediatamente, ser-lhe atribuído um registro de nascimento, em que há um veterinário que vai registrar o nascimento desse animal, que depois é inserido nessa base de dados e, a partir daí, todo o processo relativamente àquele animal é acompanhado. De acordo com a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, a qualidade dos produtos portugueses não deve ser abalada pelas recentes notícias. António, já aqui falámos da carne picada e também das condições em que a carne chega às nossas casas muitas vezes. Já percebemos também que nós próprios podemos contaminar mais a carne e outros alimentos dependendo da forma como a manuseamos. Nomeadamente em relação a esta questão da carne de cavalo que se colocou tanto agora, como é que nós podemos ter a garantia de que esta carne é uma carne que está em perfeitas condições? Aliás, penso que nesta altura não há ainda resultados das análises que foram feitas, não é? Está-se a referir a que tinha anti-inflamatórios? Precisamente. Precisamente. Eu voltaria um bocadinho atrás. Eu gostaria de divulgar, de alguma forma, a posição da DEC relativamente à questão da carne picada ainda. Sim. Porque a carne picada, na realidade, à partida, ela por si só, pelo facto de ser picada, aumenta exponencialmente portanto, a superfície em contacto com o ar e, portanto, aumentam também aí os cuidados que tem que haver para que isso não se constitua como um risco para a saúde pública. Portanto, nós entendemos que uma forma de resolver esta questão é regressarmos um pouco aos anos 90, em que a carne picada não era possível ser vendida a granel nos talhos. Portanto, podemos adquirir carne picada, portanto, mandando-a picar na altura. Portanto, era proibido, não é? Era proibido até a década de 90, portanto, só a partir daí é que se começou a vender a carne já picada no talho e depois as pessoas e nos supermercados também? Exatamente. Portanto, neste momento, nós podemos pedir para que a carne seja picada na altura e depois, como aqui já foi referido, rapidamente fazer com que isso chegue ao nosso frigorífico e consumi-la também de uma forma, enfim, dentro das tais 24 horas que aqui já foi referido, embora haja quem diga que esse valor, portanto, esse número deveria até ser mais reduzido. Portanto, tem que haver o que me parece é que tem que haver uma clara indicação aos consumidores do que é que pode e não pode fazer. Se nós colocamos a questão de a carne à partida está boa, mas os riscos aumentam bastante, como já está, é mais do que comprovado, nós entendemos que uma forma defensiva de resolver esta questão seria exatamente o consumidor ou, portanto, ralar a carne em casa, ou então pedir para ralar na altura e
proceder à sua, portanto, à sua utilização com os cuidados também já aqui referidos, de ser bem, do alimento ser bem passado, neste caso concreto dos hambúrgueres, ser bem passado, portanto, ter algum cuidado na temperatura que é utilizada, porque depois esta questão levantou algumas outras. Esta questão da carne picada ainda tinha a ver com o facto de 1/4 das 34 amostras portanto, investigadas... Que a DECO recolheu, não é? Exatamente, 1/4... Foi só carne picada que... Era carne picada só. Portanto, em 34 talhos, 1/4 deles tinha salmonela. Portanto, sei lá, 1/3 listeria. Portanto, em termos de... 8 deles estavam em temperaturas mais elevadas que aquela que é considerada, aquela que é indicada. Portanto, o problema é que isto é algo de complexo. Não pode haver um fiscal em cada local de venda ao público. Terá que haver, sobretudo, da parte dos consumidores, uma boa informação de maneira a permitir que eles sejam exigentes e que, ao mesmo tempo, obriguem, no fundo, o comerciante a responsabilidade a mudar. também por parte dos comerciantes, não é? E esclarecimento. Exatamente. Também por parte dos comerciantes. Tem que ser dos dois lados. Mas há aqui uma questão. Nesta história mais recente, que é a questão da carne de cavalo em vez de carne de vaca, que é esta. Como é que é possível perceber se aquela carne, não sendo em princípio destinada à alimentação, como é que é possível à partida ter alguma garantia de que aquela carne foi verificada antes de ser usada para aquele produto alimentar? Não é possível, A questão da carne de cavalo com anti-inflamatórios são duas questões. Primeiro, já foi respondida uma delas. Carne de cavalo, em vez de carne de vaca, não há problema, é um problema de fraude apenas. Portanto, se não constar de já percebemos rótulo, que até a carne de cavalo pode é ser melhor para a nossa saúde. Não se coloca. O que se coloca é a presença dos anti-inflamatórios, pode querer indiciar que portanto, neste caso, os cavalos utilizados nesse fabrico poderão não ser cavalos criados na perspectiva de serem utilizados na alimentação, de entrar na cadeia alimentar. Sim, o facto de serem cavalos, por exemplo, de competição, onde o anti-inflamatório é utilizado com frequência. Portanto, coloca-se aqui uma questão, a dúvida sobre se o tipo de animal que nós estamos a comercializar, se é aquele que é indicado para a alimentação ou não. Temos falado muito da carne, mas também se fala muitas vezes de preocupações em relação ao peixe, não é? E uma série de substâncias que são encontradas no peixe, nomeadamente em relação a este alimento, o que é que devemos ter em atenção, sobretudo? Que preocupações devemos ter? Bem, o peixe fundamentalmente é um problema de ser fresco ou não ser, mas não só. Eu vou-lhe tentar ilustrar isto com uma experiência pessoal. Eu tenho uma residência ali no norte de Portugal, junto ao litoral. E, portanto, à partida, é uma zona rica em peixe. Na Praia de Âncora, Caminha, etc. Uma zona rica em peixe. E, o que acontece, e, portanto, as pessoas têm alguma facilidade em o adquirir e, portanto, partem do princípio que esse peixe é peixe fresco e selvagem. Portanto, a selvagem, quando me refiro a selvagem, foi uma designação que eu encontrei lá num restaurante que me parece excelente, porque o peixe pode ser fresco, mas pode ser da aquicultura ou pode ser do mar, não é? Claro que nós daqui a uns anos vamos ter que nos habituar, a aquicultura vai estar, portanto, raramente, se calhar, vamos ter possibilidade de comer o peixe sem ser da aquicultura. Mas enquanto isso acontecer, enquanto for possível comer o peixe vindo diretamente do mar, pessoalmente, e penso que todos nós ainda o preferimos. Agora, o problema é que muitas vezes passa pela identificação. E, curiosamente, é mais fácil comprar peixe nos supermercados, onde está identificado o valor do quilo, está identificado onde é que ele foi pescado, o nome e onde é que ele foi pescado. Não é? No Atlântico Norte, ou se é da aquicultura, etc. Ou se é da Grécia, também que é um caso absolutamente inacreditável como é que nós importamos peixe da Grécia e da Espanha para consumir em Portugal. Portanto, é uma questão que tenho dificuldade em perceber. De qualquer maneira, é mais fácil fazê-lo, adquirir esses peixes no supermercado, do que os adquirir nos mercados municipais. Ou porquê? Perguntamos nós. Porque se calhar competiria às autoridades municipais o controlo dessa venda desse peixe. Não seria difícil. Porque muitas vezes nós partimos do princípio que na zona litoral que só se consome peixe selvagem e isso não acontece de todo. Nós pagamos muitas vezes, a partir da altura começamos a distinguir facilmente entre o que é da agricultura e o que é selvagem
e nós muitas vezes adquirimos pelo preço do peixe selvagem, peixe que é Pois, da mas o peixe agricultura. selvagem também não quer dizer no mar que não venha contaminado ou que não possa estar contaminado. Há situações também dessas, pode, não há? Também pode. Penso que também pode. e há cada vez mais. Mas voltando um bocadinho atrás, e há aquelas questões que nos levaram a este ponto, ao ponto de partida que nos levou a esta discussão, quando há estas trocas nos produtos, cavalo em vez de vaca ou bacalhau à Brás com outro peixe qualquer, não há aqui uma falha qualquer no controle destes alimentos? O operador económico, naturalmente. Do operador económico, Claro, apenas? E só. Como é que se resolvem estas situações? Resolvem-se intensificando junto desses operadores o controlo sempre que se detecta uma situação de inconformidade. Quer dizer, quando um operador económico dá sinais de que não está no sistema com a seriedade necessária, tem que ser mais controlado, com maior frequência, em função do risco que está em causa, e quando não cumpre mesmo, tem que ser excluído do sistema, não tem outra hipótese. Isso acontece com frequência? Claro que acontece. Acontece com frequência. Estão a aumentar estes casos de fraude nos alimentos ou não? Pelo contrário. Estão a diminuir, Paula? Eu acho Quais que são os sim, dados até porque que nos assim, pode dar? não tenho números. Agora, aquilo que é possível hoje, se calhar há 10 anos não era possível, ou seja, eu saber o que é que tenho, conseguir identificar ou associar, portanto, verificar se o que está no rótulo é o mesmo, é efetivamente aquilo que está no produto, só é possível, pelo menos assim, de uma forma generalizada, há relativamente pouco tempo. E, por outro lado, mais uma vez, eu penso que os distribuidores, as grandes superfícies, são elas próprias que vão procurar e garantir a certificação daquilo que estão a vender. Eu acho que uma forma de penalizar esses operadores menos responsáveis ou menos conscientes será serem colocados de lado Pelo próprio consumidor? Pelo consumidor E pelos organismos responsáveis pelo seu registro, pela sua aprovação. Pela sua aprovação. Deixe-me voltar às metodologias, porque na questão da carne do cavalo há aqui uma questão muito interessante. Uma das empresas que foi visada na amostra, nesta história, na colheita, disse que, e tem razão quando diz isto, o matador onde são abatidos os cavalos e onde são abatidos os bovinos é o mesmo. A cadeia é a mesma. O operador é o mesmo. O manipulador, a pessoa que prepara a carne é a mesma. O talho onde ela é picada é a mesma. A máquina é a mesma. Como os métodos são muito sensíveis, particularmente aqueles que detectam o DNA, podemos estar as análises. O método de pesquisa e identificação da identidade do que lá está na carne, se é cavalo ou se é vaca, são muito sensíveis. Provavelmente nós estamos aqui perante dois fenómenos. Aquele fenómeno em que a contaminação é muito baixa, inferior a 1%, é uma contaminação acidental que não tem qualquer significado para a fraude. Não foi o operador económico que intencionalmente procurou ganhar dinheiro com a situação. Quando a taxa de incorporação ou de substituição da carne de vaca por carne de cavalo é superior a 5%, obviamente que aí há uma vantagem económica. Portanto, mesmo por exemplo, para outros produtos, como por exemplo os transgénicos, a própria lei contempla uma margem de segurança de 0,9% de contaminações acidentais que ocorrem na cadeia alimentar e que não deixa de ter a rotulagem de não transgénico, mesmo tendo lá uma contaminação até 0,9% de transgénicos. Portanto, neste caso é preciso ainda estudar bastante para nós podermos distinguir aquilo que foi de facto fraude daquilo que foi acidental, uma contaminação cruzada, porque o DNA, o que é usado, é uma substância muito estável. É um método muito sensível, o DNA é muito estável, aguenta os processos de esterilização das facas a 82 graus, ele só se desnatura a 120 graus. Portanto, aquela marca que fica, aquela impressão genética que fica, pode-se perpetuar ao longo da cadeia e não significar necessariamente que houve uma intenção dolosa por parte de pôr ali carne de... Mas, aliás, mas isso tem a ver com a taxa de incorporação, claramente. A recomendação da Comunidade Europeia é para só dar seguimento àqueles casos em que a contaminação é superior a 1%, não é? Portanto, tudo o que seja inferior a 1% considera-se que foi contaminação acidental. O problema dos vestígios inferior a 1%, o problema que nós colocamos é um problema de higiene.
portanto, a máquina de ralar a carne de vaca que depois incorpora carne de aves ou de porco. Foi isso que eu respondi, é que o DNA não se elimina da mesma forma que os agentes marcam a higiene. Não é ao nível do DNA, é vestígios, portanto, é haver uma mistura de alguma... Portanto, se nós ralarmos a carne no talho, onde anteriormente tivesse sido ralada a carne de peru, por exemplo, ou de outro animal anteriormente, a seguir vamos ralar a carne de vaca, se necessariamente que o talho não vai lavar a máquina cada vez que utiliza. Mas devia, não é prático. Não tinha que lavar. E até passo por água quente. Aí de contaminação. Mesmo que lave e passe por água quente, o DNA é uma cola, uma goma que fica lá colada. Mas os resíduos que lá ficam, depois coloca-se a questão de que o Alejandro falava há pouco, que é de se há um determinado tempo para aquela carne ir para o frigorífico ou ser consumida, os resíduos que ali ficam na máquina não darão muita saúde. Aqui o Sr. Professor penso que já deu a explicação que tem a ver com o facto de a técnica ser de tal maneira sensível que basta apenas a presença de poucas moléculas do ADN do outro animal. Claro, para acusar. Que a técnica vai amplificar de tal maneira essa sequência que é possível detectar a sua presença mesmo quando estamos a falar de coisas absolutamente vestigiais. E, portanto, na prática, o processo de higienização que levaria à destruição total de eventuais resíduos de ADN é muito mais exigente do que aquele que é necessário para controlar, do ponto de vista higiene-sanitário, a presença dos micro-organismos que normalmente contaminam a carne. E, portanto, o que dá a ideia é que é de facto possível a ocorrência de situações de contaminação acidental e esta situação pode eventualmente ser aproveitada por quem quer fazer fraude económica e por isso todas as técnicas que permitam quantificar de facto qual foi a taxa de incorporação da carne que supostamente não deveria estar presente naquele produto é um processo que tem que de facto decorrer de maneira a se conseguir perceber quem é que teve a intenção de facto dolosa ou quem é que foi apenas vítima de uma situação de contaminação cruzada sem risco para a saúde do consumidor, desde que de facto o equipamento tenha sido higienizado ao ponto de garantir que do ponto de vista da contaminação microbiológica ela é reduzida ou está abaixo daquilo que é considerado seguro. E acrescentar mais alguma coisa, Paula? Não, eu acho que estávamos a falar de coisas diferentes. A contaminação no talho com diferentes espécies, porque se há talhos onde existem, por exemplo, duas picadoras, uma onde é picada a carne de vaca e outra onde é picada a carne de porco e não são sequer admitidas carnes de aves, há outros talhos onde é picada a carne de porco, é picada a carne de vaca, ainda nos perguntam se não querem um chouriçozinho lá misturado para fazer. Não é? Exatamente. Portanto, daí esta posição que pode parecer radical da DECO relativamente à carne picada, exatamente por isso, porque entendemos que esse controle é complicado de fazer e, portanto, nada melhor do que, no que diz respeito à questão da carne picada, procurar ou em casa, trazê-la em casa, ou então fazê-lo, mas com as garantias que aqui foram descritas. As refeições congeladas prontas a comer são cada vez mais procuradas pelos consumidores. São práticas e resolvem muitas vezes a falta de tempo também e são saborosas. Mas alguns estudos revelam que têm geralmente sal ou açúcar a mais, excessos que podem ter consequências na saúde. O Sociedade Civil perguntou à Fundação Professor Fernando Pádua que efeitos estes excessos podem ter e como os evitar. O médico cardiologista Fernando de Pádua é conhecido pelas suas recomendações e conselhos para uma vida saudável. No que diz respeito à utilização do sal, este médico acredita que a população portuguesa tem evoluído de forma positiva, mas ainda há comportamentos por mudar. Hoje estamos todos convictos que conseguimos fazer a comida sem sal. Mas ao querer pô-la saborosa, em vez de pôr as ervas aromáticas, põe por muito tempo um molhinho, uma coisa assim. É possível, e tem sido possível, reduzir a quantidade de sal do presunto, ou dos enchidos, etc. Pode fazer um aviso especial, isto é especialmente importante. Nós temos muita população portuguesa que é de cor, ou muito relação com Angola e Moçambique, e precisamos disseminar esta mensagem, porque nas pessoas de raça negra o problema é muito mais grave, porque eles congenitamente retêm sal.
vivem em sítios muito ricos de calor, de suor, onde se perde sal e, portanto, o seu organismo, eles sobreviveram porque o seu organismo retém o sal. Quando agora lhes damos o sal português e o bacalhau e eu não sei o que mais, eles têm, então a sua hipertensão é muito mais grave. Ao confeccionar refeições em casa, o controle do sal é feito por cada pessoa individualmente. Mas quando vai a um restaurante ou quando compra refeições já prontas, deixa de controlar a quantidade de sal que põe na comida. Fora de casa deve ter muito cuidado, não só com a alimentação. A atitude militante, mas correta, é recusar um prato que seja salgado. E nós andamos a tentar sensibilizar os restaurantes, mas o problema não é sensibilizar o restaurante, o problema é sensibilizar a cozinheira que está lá dentro. Estudos da defesa do consumidor indicam que produtos como as sopas instantâneas e as refeições pré-preparadas têm excesso de sal. Mas, de acordo com Fernando de Pádua, este problema começa muito antes de essas refeições chegarem à mesa. Muitas vezes, antes do abatimento da vaca, se lhe dá alimentos mais salgados, porque a vaca mete água para dentro, absorve, tem mais peso e nós, afinal, quando compramos 1 kg de carne de vaca, estamos a comprar 900 gramas e os outros são 100 gramas de água. Fernando de Pádua afirma que os portugueses ingerem 15 a 25 gramas de sal por dia, quando esse valor não devia exceder os 5 gramas. Importa saber que o excesso de sal pode levar à hipertensão, obesidade, problemas nos rins e complicações a nível cardiovascular. Números da Pordata indicam inclusive que a principal causa de morte em Portugal são as doenças do aparelho circulatório. António, nas refeições pré-cozinhadas que usamos cada vez mais e congeladas que trazemos do supermercado para fazer rapidamente, há outras questões às quais, como consumidores, devemos estar atentos, para além da questão de provavelmente poder acontecer, agora vai acontecer menos porque a fiscalização vai andar em cima, trazermos pensamos que trazemos uma carne e trazemos outra? Pois, eu penso que este programa, felizmente que há a sociedade civil, vai servir naturalmente, este e outros, para alertar para essa questão e pensamos que vai aumentar também a atenção que as pessoas vão tendo para estes problemas. Relativamente à questão do sal, a questão do sal é preciso dizer-se que o sal como elemento conservante de alimentos já tem uma longa história de 5.000 anos. Na área central já se salgavam alimentos com o sal. Portanto, nós temos foi também... assim que fizemos os descobrimentos, não foi também? Exatamente. E nós temos aqui, e nós também temos, nós próprios, culturalmente, temos uma história também muito negativa relativamente ao sal. Basta pensarmos no bacalhau, não é? Que normalmente, portanto, é salgado, ele é salgado e depois nós temos que, portanto, é algo também de ancestral. Nós, se pensarmos bem no que é o bacalhau, a salga do bacalhau e depois o ter que meter na água para tirar o sal, portanto, tudo isso é algo que qualquer dia também deixa de estar em cima da mesa. Mas para além do sal, os conservantes, os aditivos que são colocados na alimentação? Os aditivos, nós entendemos que os aditivos são aqueles que são, portanto, aditivos são substâncias que são adicionadas aos alimentos no sentido de ter algum efeito positivo relativamente a esses mesmos alimentos. Tem a ver com a conservação, muitas vezes tem a ver com a conservação desses mesmos alimentos. Nós entendemos que desde que não haja alteração e que eles se justifiquem, não vamos contrariar que isso aconteça. Agora, muitas vezes, no caso dos sulfitos, há pouco falámos na questão da carne picada e na utilização dos sulfitos. Os sulfitos são o quê, para quem não sabe? Os sulfitos é o anidrido sulfídrico, portanto, é uma substância que é utilizada nos vinhos e é utilizada também nas carnes. Mas simplesmente... Serve para conservar? Não, sim, serve para conservar. No caso dos vinhos, serve, por exemplo, para que os vinhos brancos, mais do que os tintos, os vinhos brancos normalmente tem lá escrito que contém sulfitos, simplesmente a quantidade de sulfito não deve ultrapassar uma determinada dose diária. Mas eu imagino que isso esteja regulamentado, há regras para o uso. Mas relativamente à carne, a utilização dos sulfitos só tem um efeito, é torná-la mais apetecível para o consumidor, torná-la com uma cor mais agradável. Não tem outro efeito que não seja esse. E é usado isso com que nós frequência contestamos. nas carnes? Não, nas carnes é proibido.
Só se pode usar nos crustáceos, portanto, nos camarões ficarem assim mais congelados, cor-de-rosa, nos mais... peixes congelados. Não é para ficarem cor-de-rosa, para não ficarem pretos quando se compõem, para não ficarem negros, com melanose. Então é quase certo que quando compramos esse tipo de produtos congelados, eles vêm... metem sulfito de potássio. Isso faz-nos mal à saúde? Pode-nos fazer mal à saúde, porque os sulfitos conjugados com as proteínas são sensibilizantes para o homem, provocam-nos alergias. Aliás, a rotulagem nos vinhos... Então porquê é que é permitido fazer isso? Além de ser permitido, é obrigatório estar na rotulagem. Tem que estar escrito na rotulagem. Sim. Porque a sensibilização não é um problema de saúde pública, é um problema de saúde individual. E o problema de saúde individual é o indivíduo que o tem que controlar. Se uma pessoa é alérgica, se é uma pessoa alérgica à lactose, etc. Se é alérgicas aos sulfitos, o rótulo tem sulfitos. Mas se não for alérgica, não me faz mal. Não, se não for alérgica, não tem grande problema. Mas se for alérgica, tem que ter problema. Ou depende das quantidades? As quantidades são relevantes, de facto. As quantidades são relevantes. 0,7 miligramas por quilo. Portanto, é o que é admissível. Portanto, é usada apenas por causa do aspecto, mais nada do que isso. Não, é um conservante. Nos vinhos e nos crustáceos é um conservante. Aniquila as bactérias e as leveduras que lá estão. Tem muita eficácia sobre a redução da contaminação microbiana que lá existe. Isso não tínhamos nenhuma dúvida. Portanto, aí nesse caso defende-nos. Nesse caso, prolonga a vida comercial. Nesse caso, prolonga a vida comercial útil do produto. Não sei se nos defende. Essa é outra questão muito diferente. No caso do vinho, não deixa que o vinho branco escureça, por exemplo, que era desagradável, não é? Portanto, também é certo que haverá lá sulfitos no vinho branco. Tem que estar na rotulagem, é obrigatório. Aliás, em qualquer garrafa de vinho comercial, vê lá, este produto contém sulfitos. Mas que aditivos são então, ou podem ser nefastos para a nossa saúde? À partida, quanto mais cor, pior. Se estão autorizados, precisamente, por exemplo, pelo Códex Alimentários e por restantes autoridades, à partida foram sujeitos a processos de análise toxicológica que permitem o seu uso humano. Podem surgir depois situações de pontual hipersensibilidade individual e, eventualmente, o risco que poderá decorrer de um indivíduo ter um perfil de consumo de um determinado aditivo que o coloque numa situação de risco particular. Por exemplo, ninguém estaria apesar de haver margens de segurança muito altas para boa parte dos aditivos que garantem que o indivíduo, mesmo numa situação de consumo anormal, dificilmente atinja os chamados limites superiores de consumo que são considerados seguros. O que é facto é que se esses limites se esse consumo for feito próximo desses limites durante longos períodos de tempo, alguns aditivos podem colocar, de facto, situações de potencial risco ao consumidor. E daí, eventualmente, a identificação de padrões de consumo que coloquem os indivíduos nessas situações de risco é extremamente importante para alertar o consumidor no sentido de minimizar a sua exposição a esse produto e reduzir o risco ao qual ele eventualmente estaria exposto. Aqui voltamos outra vez à célebre questão da comunicação do risco, não é? Que é quando se alerta alguém para o eventual risco que resultará da exposição a uma qualquer substância, esse dado tem que ser muito bem fundamentado. Aquilo que se vai dizer ao consumidor tem que ser perfeitamente claro e execuível, porque dizer apenas existe este risco ou foi identificado este risco no ensaio laboratorial em modelos animais, ao consumidor não traz qualquer descanso nem qualquer capacidade de identificar que tipo de atitude é que ele deve tomar para minimizar a sua exposição. Mas também é verdade que nós, não sei se vocês vão dizer, mas a ideia que eu tenho é que cada vez nós também consumimos cada vez menos produtos frescos e cada vez mais produtos conservados. Quer dizer que aumentamos a quantidade de aditivos que consumimos. Quanto mais elaborado for o produto, normalmente mais aditivos tem. Sei lá, os refrigerantes, os chicletes, quanto mais colorido for o alimento, também normalmente mais aditivos tem. Portanto, nós pensamos que uma alimentação que privilegie um estilo de vida saudável deverá procurar minimizar o uso de alimentos com aditivos. Então a DECA entende que os aditivos não são saudáveis? Não, alguns deles são absolutamente imprescindíveis, senão começavam a deteriorar-se os alimentos, porque é o tal problema que há pouco referi. Mas há alguns que devíamos evitar? Há alguns que devemos evitar. Por exemplo? Sei lá, há aí uma lista relativamente longa, 65 aditivos. Eu tenho aqui alguns dessa lista que foi a DECO que a publicou, não é? São 65 deles são considerados que causam alguns problemas que deverão ser evitados. Claro que para a opinião pública isso é difícil de passar. Mas se eles podem causar problemas, porque é que eles são permitidos?
Eles fazem parte de uma lista positiva, portanto é uma lista aprovada e revista de 5 em 5 anos pelo Códex Alimentários. Portanto, existe uma lista mundial, Sim. embora alguns países façam algumas adaptações, países que tenham produtos especiais fazem utilizações especiais, estamos a lembrar, por exemplo, do caviar, que usam bórax, que é completamente proibido na América, mas que é permitido noutros países, um aditivo, e que tem problemas para a saúde. Portanto, essa lista é uma lista positiva de cerca de 5.000 moléculas, aproximadamente. Sim. É revista pelo GEFCA, um organismo internacional coordenado pela FAO, que depois tem adaptações para determinados grupos sociais, para determinadas regiões do globo. Essa revisão de 5 a 5 anos é feita com base na informação epidemiológica que se vai recolhendo. Isto é, se nós reconhecermos que os nitritos que são usados, por exemplo, no chouriço ou nos presuntos, para não ter botulismo, para não ter um problema biológico, é uma escolha entre dois males. Ou nós escolhemos morrer de botulismo ou escolhemos morrer de cancro no estômago. Mas escolha. Mas mais tarde a questão que muitas pessoas vão colocando, todos nós vamos colocando, que é, mas afinal, o que é que nós podemos comer? Tudo. Pode comer tudo. E deve comer tudo. O mais diversificado possível. Mas eu gostava que nos acabasse de dar essa explicação, porque penso que é importante para as pessoas. De 5 a 5 anos, essa lista de substâncias classificadas como aditivos, que são os famosos ES que aparecem nos rótulos, na rotulagem dos nossos produtos. Eu tenho aqui alguns, até E102, E104, E110 Esses e por aí ES todos são cerca de 5.000, sem adulcorantes, conservantes, antioxidantes, aromatizantes, enfim, uma lista muito, muito extensa. Essa lista é revista de 5 em 5 anos e cada vez que há informação de uma situação grave, que ocorreu, estou-me a lembrar do glutamato monossódico, por exemplo, dos chineses, que é muito frequente. Na comida chinesa, usar-se o glutamato em vez do nosso sal, do nosso cloreto de sódio. E há pessoas que são alérgicas, que fazem... Então, quando há informação de acidentes, efeitos adversos nas pessoas repetidas, a substância é banida da lista. Portanto, e a partir daí não pode ser utilizada. E a partir daí não pode ser utilizada. Há uma série de mas factos... esta lista que a DECO... evitar. É evitar, mas são permitidos usar, não são? Estão permitidos, fazem parte então, da tal lista. Porquê que recomendam que sejam evitados? A indústria alimentar responder. Eles têm uma função no alimento importante. Referiu o caso dos nitritos, a questão que se coloca é mesmo, prefere morrer de botulismo ou possivelmente de um daqui a 30 anos ou 40 anos com cancro no estômago. Portanto, estes aditivos são importantes na conservação dos alimentos. Eu não comer o chouriço. Mas os nitritos não estão só no chouriço, vai encontrá-los noutros. A diversidade alimentar serve, de facto, a grande arma para minimizar a exposição ao risco. Agora, e também eu acho que há uma questão, se eu tenho, não vou dar aqui nomes, mas se eu tenho uma coisa que é branca, naturalmente, porquê é que eu hei de comer cor-de-rosa? Se eu sei que esse cor-de-rosa é um corante. Porque relativamente aos aditivos, os nossos filhos nas festas de anos querem a cara de Cristiano Ronaldo em cima do bolo. Ok, mas isso é uma festa, é uma situação esporádica. Agora, os corantes nas gomas, por exemplo. Diariamente, eu acho que não há necessidade. Portanto, são substâncias que se podem evitar. Se possível, alguns podemos evitar. Se pudermos evitar. Nós estamos quase no final do programa, Paula, mas eu queria que me falasse, e até porque teve o cuidado e a gentileza de nos trazer esta informação toda. Já falámos aqui muito por alto, mas gostava que nos falasse um pouco melhor sobre este problema da listriose, que é uma questão que estuda, e para além de ser uma questão que estuda, também é importante que estejamos informados sobre ela, não é? Quer os que são responsáveis pela nossa saúde, os técnicos de saúde, quer também cada um de nós. Talvez valha-se a pena recordar, porque falou muito a correr há pouco, o que é este problema, este tipo de infecção e que riscos é que tem. E como podemos preveni-la. A listriose é, como está dito, uma infecção de fácil prevenção. É causada pela ingestão de alimentos contaminados, normalmente com concentrações altas da bactéria Listeria monocytogenes, que se encontra onde? É uma bactéria com distribuição ubiquitária, mas que podemos encontrar com maior frequência em alimentos como enchidos, queijos de leite cru, os peixes fumados, os próprios vegetais. Portanto, mas como é que, o que é que causa problemas? Infecções generalizadas ou infecções, portanto, meningites.
em indivíduos de risco, que são as grávidas, os idosos e os imunodeprimidos. Na grávida, normalmente, a mulher não sofre, portanto, pode ter sintomas de uma gripe ligeira. Agora, a infecção pode resultar em abortamento ou então no nascimento de uma criança que é infectada durante o parto, portanto, e que desenvolve os sintomas nos primeiros dias ou no primeiro mês da gravidez. Portanto, numa altura em que está muito frágil também. No caso do recém-nascido, a listeriose a taxa de mortalidade é elevada, portanto, falamos na ordem dos 40%. Quando é detectada precocemente, os antibióticos ainda funcionam muito bem. Esta não é uma bactéria que apresente resistências a antibióticos. Agora, o problema é que às vezes a sintomatologia confunde-se com outras sintomatologias e, portanto, acaba por não ser detectada. Uma forma de prevenção, para além das boas práticas de higiene, é um bocadinho os indivíduos de risco não devem consumir alimentos de risco. E cabe aos profissionais de saúde... Neste caso, as grávidas... As grávidas, os idosos e os doentes, os imunodeprimidos. Curiosamente... Como é que devem prevenir-se em termos de alimentação estas pessoas em especial? É difícil aceitarem, mas há determinados alimentos que não devem fazer parte da alimentação. Não devem fazer parte mesmo, como por exemplo? Volto a insistir, os enchidos crus, os queijos de pasta mole, de leite cru, os frutos, os vegetais, se não forem assim muito bem lavados, portanto, muito cuidado na lavagem destes vegetais. E, portanto, deve haver também uma informação por parte dos profissionais de saúde a estas pessoas. E pronto, nesse sentido foi preparado um pacto de informação, porque esta não é uma infecção assim, muitas vezes abordada como... Não se fala muito dela, não é? Não se fala muito. Agora, gosto sempre de que falamos em problemas de carne de cavalo e que não, pronto, nem se sabe se são um problema para a saúde pública. E tivemos em 2010 um surto de listeriose onde morreram pelo menos 13 pessoas. Nada se fez. Identificamos a empresa que produziu o queijo e, tanto quanto eu sei, portanto, era queijo contaminado. Era queijo contaminado. Portanto, não é só a prevenção que as pessoas podem fazer não comendo estes alimentos, aqueles que têm mais riscos, mas é também um trabalho que é preciso ser feito junto às empresas. Que estão a fazer. O cuidado na prevenção de listerias está a ser feito nas empresas. É um dos parâmetros microbiológicos que mais assusta quando aparece positivo. E é obrigatório nos alimentos prontos a consumir, sem nenhuma preparação. Portanto, é obrigatório controlar nos termos da lei. A propósito desse surto, deixe-me dizer que eu tive conhecimento de algumas pessoas que sobreviveram ao surto, mas as sequelas deixadas pela doença, por causa de uma encefalite, debilitam definitivamente os indivíduos. Nunca mais voltam a recuperar, nem a ser as pessoas que eram. E só gostava de chamar a atenção mas todos os casos são graves ou pode haver casos que não sejam graves? Quando se atinge a situação de encefalite ou de meningoencefalite, a situação é muito grave. Ou de septicemia, a situação é muito grave. E gostava de referir que nós falamos nos idosos, nas grávidas, nos doentes, mas em particular neste surto, das pessoas afetadas foi um miúdo com 15 anos, sem qualquer sinal de incomprometimento. Portanto, foram-lhes feitos todos os testes possíveis e o miúdo era saudável. Portanto, não era um grupo de risco? Não pertencia aos grupos de risco e ficou com sequelas ao nível auditivo para o resto da vida. Portanto, acho que valia a pena, porque os casos têm aumentado em Portugal. Nós começamos um estudo em 2003, em que tínhamos cerca de 10 casos, era um estudo ainda retrospectivo. Atualmente temos cerca de 100 casos por ano. Isto não é de declaração obrigatória ainda em Portugal. Ou seja, já deveria ser, mas em Portugal não faz parte das doenças de declaração obrigatória. Já é em outros países? Já. Portanto, deveria haver alguma atenção a esta dificuldade. Estava-me a dizer há pouco que também foi preparada a documentação para os profissionais de saúde, não é? Sim. Ou seja, porque eles podem ser, de alguma forma, uma rede a este nível de muito importante na detecção prevenir. E na prevenção, no aconselhamento. E estão a fazer esse trabalho com quem? Com os médicos de família? Este foi um projeto desenvolvido no âmbito de um programa de saúde 21 e vamos disponibilizando à medida que nos fazem
fazem chegar os pedidos. Portanto, inicialmente distribuímos pelas várias ARS, agora à medida que vão pedindo, nós vamos disponibilizando. Portanto, temos todo o gosto, em caso nos seja feito pedido, e tem enviar respostas geralmente positivas já por parte dos centros de saúde em relação a essa matéria? Sim, na altura, pronto, todos os centros de saúde, todas as ARS que depois fizeram a distribuição foram receptivas a estes materiais, e também existem uns pósteres para afixar, foram muito receptivas. Muito obrigada por esta informação, que eu penso que será útil às pessoas. Onde é que podem ter mais informação se quiserem? Existe o site www.sv.ucp.pt/listeriose. Muito bem. Está no rodapé, nos televisores e em casa, para poderem tomar nota se quiserem. Obrigada, Paula. Braga vai receber em abril a Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Vamos saber, nas respostas dos parceiros, o que está a ser preparado. Olá Jorge, bem-vindo. Jorge Miguel Corais é administrador da Parque das Exposições de Braga. Quando é que vai começar a Agro 2013? Vai começar no dia 11 de Abril e termina no dia 14 de Abril. Mas já está a ser preparada, não é? Claro, tem que ser. É uma feira internacional de agricultura, de pecuária e também de alimentação. Já é a feira número 46, Sim, portanto senhora. já tem uma grande história. Mais velha do que eu. Esta feira, é verdade. O que é que está a ser preparado para este ano de especial? Portanto, nós este ano, o tema da feira é a agricultura e o caminho. E usando, no fundo, também esta expressão do caminho, também estamos, a grande aposta que fizemos este ano, na componente da internacionalização, em que vamos explorar a componente, portanto, associar a agricultura portuguesa com a agricultura de Angola e de Moçambique. E nós temos produção suficiente para exportar? Temos sempre a ideia de que temos que importar? O setor agrícola, nos últimos anos, tem vindo a crescer e mesmo ao nível das exportações é um dos setores que mais exporta. Onde é que somos fortes? Nós, na questão portanto, nós somos fortes nos vinhos, somos fortes no setor agroalimentar e somos também fortes na componente de conhecimento, na componente de quadros qualificados, portanto, e quando nós estamos aqui a associar estes dois países, por um lado tem a ver que estes dois países são dois países com bastante potencialidade em termos agrícolas, e um país como o nosso, que é pequeno, mas que tem uma capacidade e conhecimento e know-how, faz todo o sentido nós olharmos para estes dois países como dois países estratégicos, quer por um lado numa vertente do desenvolvimento da agricultura destes países, mas por outro também na vertente do setor agroalimentar, que inevitavelmente com a qualidade que temos e que produzimos, faz todo o sentido nós pensarmos nestes países. Portanto, Angola e Moçambique são dois países Sim. aos quais vão estar atentos, vão dedicar a especial atenção ao longo desta Agro 2013. E que outras novidades haverá? Portanto, nós vamos também debater a questão da agricultura biológica, ou seja, quando nós falamos que a agricultura é o caminho, é porque nós sabemos que no momento em que vivemos, até económico, a agricultura é uma prioridade. E, portanto, já falar um pouco da crise, não é? E sim, do reforço que isso veio trazer, ou a atenção ao que setor veio agrícola. colocar outra vez sobre o setor Primeiro, agrícola. é um sim. setor que precisa, vamos chamar-lhe de um novo regresso à terra, embora não no regresso naquilo que significava no passado. E sente-se esse regresso, Jorge? Ele é real? É paulatino, não é? Portanto, ou seja, não é um processo, mas sente-se, ou seja, há novos agentes a entrar na agricultura e, inclusive, o setor da agricultura no ano 2011 cresceu 2,6%, e é um setor que tem vindo a crescer. Mas, sem dúvida que, no momento em que estamos, se olharmos, por exemplo, para a última década, que foi uma década em que muitas pessoas saíram da agricultura e nós não demos a devida atenção e prioridade a este setor, hoje sabemos que há muitas terras ainda por cultivar, há que incentivar as novas gerações a entrar neste setor,
E, portanto, nós neste ano na feira fizemos uma aposta num conjunto de seminários. Portanto, por exemplo, o empreendedorismo agrícola é um dos temas que nós temos também na feira. Vamos ter na quinta-feira à tarde. Temos no sábado a questão da agricultura biológica e, em conjunto com a Confagri, vamos fazer um seminário muito virado para o futuro da política agrícola comum e qual será no futuro, em termos de fundos europeus, para os anos 2014 a 2020. Portanto, uma forma também de passar a informação, não é? Sim, claro. Às pessoas que trabalham neste setor. Esta feira tem vindo sempre a crescer, não é? Sim, portanto, nós desde 2010 estamos vindo a crescer a feira. Só para ter uma ideia, nós o ano passado crescemos cerca de 20% em termos da componente expositiva. Temos vindo a crescer. Tiveram mais expositores. Mais expositores, e acima de tudo expositores do setor agrícola. Ou seja, nós temos uma grande preocupação na feira, que é a feira ser uma feira que os agricultores e a agricultura e o setor se identifiquem. Temos uma fileira do leite forte, porque na região envolvente o leite é um setor importante. Temos um setor de maquinaria também forte, em termos de área. Mas também tiveram mais visitantes o ano passado, não tivemos? Portanto, nós tivemos o ano passado cerca de 71 mil visitantes, um crescimento de quase 30%. No fundo, a feira, por um lado, serve muito para todo um conjunto de agentes profissionais ligados ao setor agrícola irem à feira, mas ao mesmo tempo toda a envolvente de massa populacional que existe em Braga e na sua Porque a feira também tem um lado lúdico, mesmo Sim, para também. quem não é entendido nesta matéria, tem um lado lúdico e de cultura popular, etc. Nós dizemos que esta feira é muito importante galvanizar o setor agrícola, e para galvanizar o setor agrícola, se for só virada para os agentes, não estamos a também criar aquilo que nós, no fundo, para nós é importante, que é sensibilizar toda, mesmo uma classe urbana, para a importância da agricultura, para a importância dos produtos portugueses em termos agrícola, e nesse sentido... E para conhecer um pouco melhor esse setor, não é? Nós, normalmente, de quinta a sexta-feira, é muito virada para o setor mais profissional, portanto, acima de tudo, muito vocacionada para os agricultores. É algo que sábado e domingo, normalmente, acaba por ser uma massa humana de gente diversificada, desde o setor agrícola até crianças, e tem famílias. Música e gastronomia também, não é? Nestes dias. Sim. Jorge, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil contar-nos o que vai ser a Agro 2013, que vai começar no dia 11 a 14 de abril. Sim. Muito obrigada. Ok, obrigado. E agora vêm aí mais notícias de outros parceiros, outros acontecimentos organizados pelos parceiros da Sociedade Civil. Com o ciclo Cinema na Reitoria, que decorre no Salão Nobre da Universidade de Lisboa todas as quintas-feiras, vai poder ver alguns dos filmes mais importantes sobre a Grande Depressão dos anos 30 e a crise atual. As sessões de entrada gratuita começam às 18 horas e decorrem até 16 de maio. Até 5 de maio é possível ver no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, imagens de galáxias nebulosas e enxames de estrelas em grande formato e em alta definição. As imagens foram obtidas pelos telescópios do Observatório Europeu do Sul no âmbito da celebração dos 50 anos desta instituição europeia. O Prémio Estágios em Portugal e no Mundo, promovido pela Ordem dos Arquitetos, pretende distinguir a melhor história que retrata experiências durante o período de estágio de um arquiteto. Podem concorrer com textos, banda desenhada, diário ou outro tipo de registro que deve ser enviado até 15 de abril. A exposição O Chá de Oriente para o Ocidente, que pode ser visitada até 21 de março no Museu do Oriente, mostra como esta bebida desempenha um papel importante no desenvolvimento e nas trocas culturais entre as diferentes civilizações. A mostra contempla 250 peças de porcelana, prataria, pintura, escultura e mobiliário. O ciclo de conferências Cidadãos, Instituições, Fronteiras e Capitais, promovido pela Fundação Serralves, lança vários debates sobre a economia e o futuro de Portugal. No encontro do dia 21 de março, que vai decorrer na sede da Fundação no Porto, será abordado o tema O Capitalismo Contemporâneo, as respostas à crise das dívidas soberanas. Estamos no final do programa de hoje. Quero agradecer aos meus 4 convidados desta tarde. Saudar em especial a Paula não se vai importar,
os convidados homens, porque hoje é dia do pai, e vamos fechar precisamente o programa com 2 sugestões de leituras ligadas a este dia especial para todos os pais e para os filhos também. Pai também há só um livro de Francisco Abelha. É o segundo livro já sobre esta temática de ser pai, dos desafios de ser pai, das dificuldades muitas vezes também de ser pai. E depois, um outro livro que é de um pedopsiquiatra conhecido, Mário Cordeiro, tem escrito muito sobre crianças, para pais, para mães. Este livro é só para pais. Vou Ser Pai, um guia de gravidez para os homens. Parece muito bem, porque eles também seguem muito perto, a maior parte das vezes, a gravidez dos filhos, mas que as mulheres, diz o pedopsiquiatra, também vão querer ler. Portanto, é para os dois. O Sociedade Civil volta amanhã para refletir sobre os dias que agitam o Vaticano, a resignação de Bento XVI e a escolha de um novo Papa, como é que o líder da Igreja Católica inspira e influencia o mundo. Vamos ver amanhã, até amanhã, e não se esqueça que a Sociedade Civil somos todos.